tudo bem? Mais uma vez aqui com você e hoje trazendo aí para a sua célula, para o seu encontro, para a sua mensagem. Veja bem, tem muitas mensagens que você pode tranquilamente desenvolver ela a partir de uma dinâmica, tá? Tem muitos pregadores que quando eles fazem uma mensagem, e normalmente toda mensagem que você traz com uma ilustração viva, que seria no caso uma demonstração, uma dinâmica, muito dificilmente as pessoas esquecem. Então fica essa dica aí para você, tá? Principalmente você que é pregador de primeira viagem, né? Às vezes você sabe tão bem, né, contar uma história, contar uma dinâmica, fazer uma demonstração e aquilo vai ficar gravado na mente das pessoas que te escutam. Então, corre, escolhe algumas aí, utiliza baseado num versículo, né, bíblico, né? São formas criativas de apresentar o evangelho. Então fique ligado aí nessas formas criativas, porque Jesus era criativo e não é à toa que ele usava as parábolas, hein? Era pelas parábolas que ficava muito mais clara a mensagem que ele queria passar para aqueles que estavam ouvindo a ele. Bom, mas vamos deixar de conversa e vamos ver o que é que eu trouxe para você hoje, para você utilizar na sua célula ou na sua mensagem. Fica aí a dica. Bom, primeiro que o que você vai precisar hoje é pipoca e o milho da pipoca, tá? E é através dessas duas coisinhas aqui que você vai trabalhar aí com a sua turma. Eles não vão entender nada. Então, faz aí bastante pipoca, tá? O povo vai amar. E você então vai distribuir o milho para alguns e a pipoca para outros, tá? Mas antes da gente continuar, não esquece, deixa a sua curtida, apoia o canal aí, é só deixar uma curtida, pessoal. E se você deixar um comentário dizendo que foi bom, que está sendo útil, que você está utilizando aí as dinâmicas que eu posto aqui, as dicas que eu dou, eu vou ficar muito mais feliz ainda. E se você compartilhar, então eu vou soltar fogos, né? Compartilha aí no seu Zap, no seu Face, no seu Pinterest, onde você quiser, manda pro pessoal, abençoa, tá bom? Pessoal, tá difícil fazer essa dinâmica porque tá difícil deixar, né, de não comer essa pipoca. Muito bom. Mas vamos lá. Bem, essa mensagem vai ser baseada em Filipenses 1:6, que diz justamente que Deus começou uma obra em nossa vida e que Ele há de completar essa obra, né? Deus está trabalhando na nossa vida. E então, como que você vai trabalhar essa dinâmica? Você vai colocar para as pessoas, como eu sempre digo aqui, né? Fazendo algumas perguntas, porque através das perguntas é que você faz com que elas façam uma reflexão, tragam sem medo nenhum, tá? O que elas quiserem colocar. Por isso que é super interessante esse momento de dinâmica, de quebra-gelo, porque aquelas pessoas que você convida, que não tem ainda, né, Jesus na vida delas, que ainda não são convertidas ou que estão há pouco tempo na igreja, que são tímidas, através desse processo, né, dessa ferramenta, como eu costumo dizer, é que as pessoas se abrem, porque elas veem que todo mundo fala o que vier na cabeça, né? O que elas acham. E então elas vão rir um pouco, né? Porque você vai perguntar se está sendo fácil comer essa pipoca, esse grão, né? E veja que esse grão aqui, olha, ele ainda não está pronto, né? Ele está ainda num processo, que é o processo do versículo Filipenses 1:6 que eu acabei de citar. É isso que você vai colocar para eles, né? Depois de você, né, brincar com eles, dizer por que alguns estão conseguindo comer a pipoca, que outros por que não estão conseguindo, qual a dificuldade. E aí você então, né, vai colocar para eles. Pessoal, da mesma forma que eu entreguei para vocês, alguns estão recebendo, né, o grãozinho, que ainda aparentemente parece que não pode se tornar nada, parece que não é nada, mas há um potencial muito grande aqui nesse grão, né? Aparentemente, todo mundo sabe que ele é um grão e que ele, né, pode ser algo bom, mas para que ele seja algo que todo mundo espera dele, ele precisa passar por um processo, né? E esse processo é justamente fazer ele se transformar nisso aqui. Mas até ele chegar a isso aqui, não é uma coisa muito fácil. E aí você vai perguntar para a turma, né? Quem aqui já fez pipoca?
né? Como que foi o processo? Como foi colocar, né? Fazer com que esse grão de milho chegasse a isso aqui e fosse então possível degustar, comer, se alimentar. Porque com isso aqui você não pode, mas com isso aqui sim. Foi fácil, né? Vamos parar para pensar sobre esse processo. Então você deixa o pessoal falar, né, da sua experiência gourmet, né? Então você vai dizer, eles pegaram a panela, colocaram o óleo, colocaram no fogo, né? Colocaram o milho, colocaram o sal. Eles foram acrescentando algumas coisas aí nesse processo para que essa pipoca chegasse a um ponto em que ela fosse comestível e saborosa, né? Que ela pudesse alimentar e que justamente foi um processo, e aí você vai colocando para eles, né? Foi um processo basicamente, digamos assim, doloroso, né? Porque quem é que gosta de passar pelo fogo? E o que é esse processo da pipoca até ela se transformar de grão a uma pipoca que pode ser comestível? E então eles vão dizer, você deixa sempre eles falarem, você vai fazer as perguntas. E eles então, né, vão falar, que é justamente o que seria algo comparado a esse processo da pipoca, né? Seria os problemas, as adversidades que nós vivemos, as coisas que precisamos dizer não, as tentações que nós vencemos. Tudo isso é um processo para se chegar dessa posição para essa posição, né? Então é assim que é a vida cristã. É isso que basicamente você vai aí compartilhar com a sua turma. Você vai passar para eles essas ideias a partir dessas perguntas e mais o que Deus colocar no seu coração, né, que vier, porque aqui é como eu sempre digo, eu apresento a dinâmica, mas a criatividade, a riqueza de Deus é tão grande que às vezes da forma como eu vejo, como eu falo é uma. O jeito como você vê e você vai falar para aquele momento para a sua turma é outra. E assim Deus vai, né, fazendo com que a palavra dele vai se espalhando e abençoando cada pessoa da sua forma especial. Porque nós todos temos as nossas particularidades, né? Cada um tem a sua necessidade. E Deus, ele trabalha individualmente, pessoa a pessoa. É por isso que às vezes a mensagem que eu passo para você, às vezes falou tão grande ao seu coração, porque era a sua necessidade, mas às vezes não falou para o outro. E quando você fala no seu grupo, da mesma forma. Fala profundamente ao coração de um e não fala para o outro, porque Deus sabe as necessidades de cada um. Quando você pega uma passagem bíblica, você pode ter 10 pessoas ali naquele grupo. A passagem, às vezes o que vai chamar a atenção de um é o versículo 1, o outro é o 3, o outro é o 7, por quê? O que chamou a atenção dele tem a ver com aquilo que ele vive, a necessidade que ele, né, sente no coração, e é assim que Deus vai trabalhando a vida de cada um e fazendo com que cada um chegue àquilo que ele espera de cada pessoa. Uma vez eu lendo um livro, estava lá uma ilustração, né, uma jovem que estava usando um broche. E o broche, né, o broche na roupa dela estava escrito assim: tenha paciência comigo, eu ainda não estou pronta. É justamente isso, né? Temos que ter paciência uns com os outros, porque Deus está trabalhando nas nossas vidas, para que nós então possamos chegar, né, a esse ponto, né? O grãozinho, ele não serve para ser alimentado. Isso aqui sim, né? Isso aqui sim alimenta. Então, pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece, deixa sua curtida, tá? Apoie o canal. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.